Bom dia a todos. Vamos começar esta audiência de conciliação e mediação de divórcio. Nosso objetivo aqui é restabelecer o diálogo entre as partes. Gostaria de agradecer aos observadores aqui presentes, senhora Rawane, senhor Luiz Fernando, senhora Emily e senhora Jana Ellen. Quero aqui estabelecer que cada um de vocês terão o direito de falar respeitando um ao outro. Vou entregar aqui papel e caneta para, se vocês quiserem anotar, para quando for sua vez, expor o que foi escrito. Todos de acordo? Sim. Gostaria de agradecer a presença de vocês e parabenizá-los pela disposição em dialogar. Gostaria de esclarecer que aqui não podemos impor soluções. A ideia aqui é que iremos encontrar uma solução adequada juntos. Não somos juiz, por isso não podemos fazer juízos de valor. Iremos permanecer imparciais ao longo de todo o processo de mediação. Nosso papel aqui é facilitar o diálogo para que podemos trabalharmos juntos para encontrar uma solução de eventuais conflitos. O procedimento aqui é informal, onde podemos ficar bastante à vontade, sem produção de provas nenhuma. Não podemos ser chamados para testemunhar a favor de nenhum dos envolvidos. Informo aqui também que manteremos a confidencialidade de tudo que for tratado. Durante o procedimento de mediação, cada um de vocês terá a oportunidade de falar. Gostaria também de agradecer a presença dos advogados. E, por último, gostaria de perguntar se estão todos de acordo com a condução desse procedimento de mediação. Sim. A senhora se chama? Lohane. Como gostaria de ser chamada? De Lohane. E o senhor advogado, o doutor? Cássio. Como gostaria de ser chamado, Cássio? Doutor Cássio. E a senhora? Ana Clara Queiroz. Como? Ana Clara. Ana Clara, né? Como você se chama? Pablo. Como você gostaria de ser chamado, Pablo? De Pablo. E o seu advogado, doutor? Bruno Menezes, Como você gostaria de ser chamado? de Bruno. Você? Anne Caroline. Como você gostaria de ser chamado? Pois bem, iremos iniciar com quem procurou ser justo, que foi a senhora Lohane. Logo mais estaremos ouvindo os demais, tudo bem? Sim. Lohane, por que você procurou o Sejusk? Então, estávamos casados, 5 anos. A gente tinha um casamento saudável, não tínhamos brigas, mas com o passar do tempo as coisas mudaram. Ele teve que sair de casa para trabalhar, passar 10, 15 dias fora. E assim, e também quando ele chegava, a gente tinha até um relacionamento assim, como posso dizer, bem bom, né? Só que com o tempo ele queria ter filhos e eu não queria, não me sentia preparada. Aí ele voltava para o serviço de novo e depois, quando ele chegava, ele não ficava muito em casa, não me dava atenção, saía com os amigos e quando chegava ele já ia dormir dizendo que estava cansado e nós não tínhamos mais um casamento assim bom, porque a gente só brigava o tempo todo. E tem outra questão também, dos gatos. A gente, quando se casou, a gente ganhou um casal de gatos da irmã dele. Só que com o passar do tempo, os gatos se reproduziram e são 7 gatos, mais ou menos, hoje. Mas, por conta da separação, ele não queria dividir os gatos. E eu gosto muito dos gatos, porque quando ele sai, eu que fico com os gatos também. E ele não queria, ele queria levar todos. E essa é a questão. Ok. Você, Cássio, tem algo a falar? Então, doutor, temos que decidir sobre a divisão dos bens. Como foi dito, hoje ela tem 7 gatos, tem 2 carros do mesmo valor, tem uma casa litorânea construída no terreno do Sr. Pablo, temos 2 apartamentos de igual valor também. E esses são os motivos que estão trazendo nós a essa audiência hoje. Certo. Senhor Pablo, a princípio, você tem algo a dizer para poder estar resolvendo esse conflito? Sim, doutor. Meus advogados vão falar sobre a situação. Então, senhor Bruno, o que você tem a falar? O que a gente tem a propor é relacionado ao terreno que já era de propriedade
do meu cliente, que ela paga se ela tiver o interesse de ficar com a casa, a princípio ele tem o interesse de vender. Seria retirado o valor equivalente ao lote e dividido o equivalente à construção, que foi construído na constância do relacionamento. Anne, tem alguma coisa a acrescentar? Sim. E como em relação aos gatos, são 7, né? Eu proponho que fiquem 4 com o senhor Pablo e 3 com a Lohane, com a senhorita Lohane, porque esses gatos, quando eles casaram, foi um presente de casamento e aí, com o decorrer do tempo, eles foram se reproduzindo. Aí eu proponho que fique 4 com ele, porque ele tem mais apego e também foi um presente que a irmã dele deu para ele. Ok, Anne. Cássio, você tem algo a falar sobre a proposta da Anne? Doutor, nós concordamos com a proposta da doutora Anne, a divisão dos animais, dos 7 gatos. A princípio, a minha cliente fica com 3 gatos, o senhor Pablo fica com 4 animais. E temos uma outra proposta com relação aos carros, que são 2 carros de igual valor, que cada um poderia ficar com um, que aí não haveria necessidade de um pagamento adicional a nenhum. Certo, Cássio. E você, Bruno? Concorda com a proposta do Cássio? Sim, a gente concorda, o Pablo concordou, né? E a gente observou que a única divergência é a casa no litoral, porque tem um apartamento de igual valor, o Pablo está de acordo dividir tanto o carro quanto o apartamento, cada um fica com um, e a gente gostaria de saber relacionado à casa litorânea, que meu cliente faz jus à parte do terreno, que ele já era de propriedade dele, e o que está divergente é só em relação a isso, do que foi construído. Hoje o patrimônio vale R$1 milhão, o lote do mesmo lote, o lote ao lado, hoje é o equivalente a 200 mil, ou seja, tem 800 mil que deveria ser dividido. Se ela tiver o interesse em ficar com a casa, que ela passaria os 600 mil para o meu cliente e assim a gente solucionaria a questão. Compreendo a posição do Marela. Existe alguma outra proposta que possa ser discutida? Da nossa parte, não. Ok, Bruno. O que os advogados da outra parte têm a dizer? Então, doutor, nós propomos manter a casa. Propomos manter a casa até porque a minha cliente ela construiu a casa com seus próprios recursos. O senhor Pablo só entrou com o terreno. Como o advogado Bruno falou, deixou bem claro, que o terreno do lado está custando R$200 mil. Não seria justo a minha cliente pegar a metade do valor do imóvel todo e entregar para o senhor Pablo. Então, nós propomos aí, para não ficar ruim para o senhor Pablo, R$400 mil para nós fecharmos esse assunto. Compreendo a situação, mas tendo em vista que precisamos chegar a um acordo para que fique bom para ambas as partes, evitando então um processo judicial e uma demora maior para vocês terem seu problema resolvido e não precisarem ter que ficar relembrando desse assunto sempre. Vamos tentar entrar em um acordo para ambos. Os advogados da parte do senhor Pablo têm algo a falar? Conversando aqui com o meu cliente, ele acha justo o valor e não tem nenhuma objeção à proposta feita pelo advogado da senhorita Lohane. Ótimo, então vamos formular um acordo e peço que seja assinado pelas partes. Lembrando que o acordo é vinculado e que qualquer uma das partes pode voltar à corte caso haja algum descumprimento dos termos acordados. Desde já agradeço e temos por encerrada esta sessão.